Bom dia a todos novamente, a quem ainda não disse. Eu quero em primeiro lugar agradecer a vossa disponibilidade e por serem inscritos neste webinar sobre o Copilot, algo que temos constantemente a ouvir e a ser bombardeados com notificações sobre AI e tudo mais. Pronto, este webinar vai ser curto, tem um tempo estimado de duração de 1 hora. Como é o formato do webinar, todos os participantes têm a câmara e os micros desligados, já para não haver tanta interferência e conseguirmos ter um webinar mais fluido, de maneira que conseguimos focar-nos na nossa apresentação e conseguirmos dispor a maior informação possível a todos os presentes. Pronto. Eu já não me vou alargar muito mais, eu vejo que está muita gente a entrar ainda. Eu vou fazendo aqui uma breve apresentação da Trigénios, visto que temos muitos clientes e muitas pessoas também no webinar que não são nossos clientes. Okay? Para quem não conhece a Trigénios já está no mercado há mais de 26 anos, conta com mais de 90 colaboradores, mais de 1000 clientes ativos, já somos PME líder há vários anos e recentemente até fomos distinguidos com o prémio de Cegid Partner of the Year pela Cegid, o que nos deixa extremamente orgulhosos. Pronto, a Trigénios está sediada em Fátima, onde nós temos o nosso centro e o nosso core da empresa está em Fátima, e temos também uma filial em Lisboa para maior proximidade a todos os clientes que temos naquela zona. Em termos de serviços e de prestações que nós fazemos, estamos divididos em três vertentes da Trigénios. Temos a parte dos ERPs, onde nós comercializamos e vendemos software dos maiores parceiros do mercado. Temos a Cegid Primavera, a PHC, que também atualmente pertence ao grupo Cegid. Temos SAP Business Phone, entre SaaS, Software in Touch, tudo o leque de software de ERPs que nós disponibilizamos. Temos a parte de infraestruturas, onde temos também parceria com as marcas WatchGuard, EZ, Fujitsu, onde temos serviços também de implementação de tudo que é infraestruturas, tudo que é ERPs, serviços de consultoria, temos um leque muito abrangente. Estou a falar muito vagamente só para perceberem que a Trigénios não é só uma empresa que há uns tempos vendia computadores, agora vende software. Não, nós temos mesmo solução para toda a área de trabalho e é isso que nos deixa mesmo orgulhosos. Prontos. Eu vou então apresentar-me novamente, sou Amar Ferreira, já temos quase todos os participantes dentro. Sou Amar Ferreira, sou consultor de pré-venda aqui na área comercial da Trigénios e sou também responsável pela área da Microsoft. Comigo tenho o Daniel Reis, que é PDM da empresa TD Cinex, que vai estar connosco. Prontos, e vamos então focar-nos aqui no que é que vai ser este webinar. Este webinar vai ser sobre Copilot e eu acho que pelo número de inscritos dá para perceber que realmente há aqui uma grande foco em as pessoas perceberem o que é isto do Copilot. Se isto é um chat GPT, o que é. Copilot que nós vamos falar hoje é o Copilot 365 Microsoft. É um Copilot que vai juntar as ferramentas como temos no chat GPT e integrá-las nas nossas aplicações do Office, no nosso Word, no nosso Excel, no nosso Outlook, no Teams, isto para nós conseguirmos melhorar a produtividade ao longo do nosso dia de trabalho, de maneira a conseguirmos ter mais algum tempo útil e esse tempo útil para as empresas vai-se refletir em produtividade. Pronto, e isso é o nosso foco. Para estarem a par de mais webinars como este que aqui estamos a falar e outros que futuramente vão acontecer, podem mesmo através do nosso site inscrever-se através de trigenios.pt/eventos, onde tem sempre disponível a nossa agenda para os webinars seguintes que podem ser úteis também para as vossas empresas. Quaisquer dúvidas e questões, temos um chat aqui sobre o nosso lado direito, onde vocês podem, durante o evento, fazer as vossas questões, que eu vou tentando responder durante o evento. Caso não consigam ou queiram alguma questão mais privada, podem mesmo enviar um e-mail para formação@trigenios.pt, que nós prontamente vamos responder, ou mesmo utilizar o inquérito de satisfação que vão receber no final desta apresentação. Eu não me vou alongar muito mais porque o Daniel tem aqui uma data de slides para apresentar e que nós queremos mesmo ver é o Copilot em ação, que acho que isso é o que nos traz no fundo aqui. Eu vou passar a palavra ao Daniel para que ele possa dar continuidade a este webinar e conseguirmos tirar proveito e sair daqui muito mais enriquecedores em termos de Copilot. Daniel. Olá, bom dia, muito obrigado, Amaro. Bem-vindos a este briefing Microsoft 365 Copilot. Portanto, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. Como foi referido, portanto, eu sou Daniel Reis, eu na TD Cinex faço parte da equipe Microsoft. A TD Cinex é uma multinacional na área de tecnologias de informação e, portanto, somos parceiros da Trigénios em diferentes soluções, nomeadamente a Microsoft.
Queremos, como o Amaro referiu, que esta sessão acerca do Microsoft 365 Copilot, aquele que é o vosso assistente de inteligência artificial nas aplicações do Microsoft Office 365, portanto, seja o mais esclarecedora possível, e nomeadamente para quem ainda não utiliza o Copilot, este possa ser de facto o início. Ao longo deste briefing, portanto, nós vamos falar sobre inteligência artificial no local de trabalho, vamos apresentar o Microsoft 365 Copilot e mostrar como é que esta tecnologia pode mudar, de facto, o nosso dia-a-dia naquilo que são os nossos desafios. Vamos ver, como o Amar referiu, o Copilot em ação, por via de demonstração e simulações. E ainda antes de finalizarmos, portanto, vamos falar um pouco daquilo que também é necessário termos em consideração para termos as nossas organizações preparadas para receber esta tecnologia e, de facto, o investimento ter o seu retorno. De acordo com aquilo que são os estudos, e aqui estamos a ver estudos feitos pela Microsoft relacionados com aquilo que são as tendências do mercado, aquilo que se sabe é que as pequenas e as médias empresas à data enfrentam grandes desafios a propósito daquilo que são cada vez maiores cargas de trabalho e as exigências e as necessidades. E, por exemplo, 71% destas empresas partilham que não têm energia suficiente para realizar, lá está, essas tais cargas, esse trabalho diário, e ao mesmo tempo, mais de metade informa que perde muitíssimo tempo em pormenores e detalhes e que depois não se conseguem focar naquilo que é o essencial. Temos também conhecimento de que cerca de 67% destas empresas vivem uma luta constante e um desafio para conseguirem ser mais inovadoras e criativas, e outro exemplo é de que 61% destas empresas afirma e acredita que passa demasiado tempo à procura de dados e informações que estão nos seus desktops ou em ficheiros, etc. Vou dar aqui o slide. Agora sim, a inteligência artificial pode aqui ter um papel muito importante a ajudar-nos a resolver grande parte destes desafios. Para quem já usa, pode o confirmar, eu sou um utilizador, faço parte destas estatísticas, mas para quem ainda não conhece, certamente a curiosidade é muita. Portanto, a inteligência artificial generativa, como aquilo que vamos aqui ver hoje, o Copilot, portanto, utiliza algoritmos que imitam aquilo que é a nossa criatividade enquanto humanos e consegue ter processos de aprendizagem para gerar algo que é novo e, nomeadamente, realizar aquilo que possam ser um conjunto de processos empresariais. A inteligência artificial generativa não é um motor de busca justificado, atenção, ela utiliza dados existentes para gerar algo que não existia antes, como, por exemplo, texto ou imagens. E é esta capacidade de gerar que pode nos poupar muitíssimo tempo e ajudar-nos a realizar, portanto, o nosso trabalho de uma forma mais eficiente e até mesmo mudar a maneira como nós nos envolvemos no nosso dia-a-dia, naquilo que são os nossos desafios e as nossas tarefas. Isto leva-nos a uma grande questão, que é, se a inteligência artificial já aqui está, como é que nós podemos a utilizar para desbloquear o valor que ela tem naquilo que é as necessidades da nossa organização. Ou, por exemplo, como é que podemos aproveitar todo este potencial da inteligência artificial para aumentar o valor e reduzir aquilo que possam ser custos que nós temos dentro da organização. É importante percebermos que a inteligência artificial, aquilo que nós vamos ver aqui, não é apenas mais uma ferramenta, estamos de facto no momento e a viver uma enorme oportunidade de podermos utilizar algo que já está ao nosso dispor para de facto criarmos um novo conceito, uma nova maneira de trabalharmos naquilo que é as necessidades e os desafios que temos.
A prova disso, para aumentarmos esta produtividade e a inovação e criarmos aqui, portanto, todo o valor, temos que pensar em colocar, portanto, a inteligência artificial no sítio certo, e aqui aquilo que nós queremos hoje partilhar convosco é percebermos como é que ela pode fazer toda a diferença naquilo que são as aplicações do Office 365, as aplicações que nós já conhecemos desde sempre, e como é que esta inteligência artificial pode de facto incrementar aqui o valor. Para trás, ok. Estes estudos aqui comprovam precisamente isso. Portanto, as empresas que já adotaram o Microsoft 365 Copilot confirmam que esta tecnologia está a impactar de uma forma real. O exemplo são o lançamento de novas soluções no mercado que, ao utilizarmos este tipo de tecnologia, permite-o fazer de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva, permite ao mesmo tempo conseguirmos reduzir custos operacionais e aumentar também aquilo que é a satisfação dos colaboradores, e nomeadamente os colaboradores que estão a utilizar este tipo de tecnologia manifestam valor na ferramenta porque encontraram aqui aquilo que é o seu assistente e que permitiu-lhes, no fundo, aliviar daquilo que são tarefas mais rotineiras do seu dia-a-dia, e até como eu já tinha referido anteriormente num percentual de um slide que vimos antes, conseguir libertar, portanto, as pessoas para aquilo que são as tarefas onde é necessário ter mais criatividade e onde de facto podem ser e trazer valor acrescentado e serem inovadoras. Mas para melhor entender isto, eu vou partilhar, portanto, aqui um vídeo com alguns destaques onde vocês podem ver de facto como é que funciona o Copilot nas aplicações do Microsoft 365. Icy cold, I'm just a diamond in the rough. Keep it cool, cause every time I'm rising up. I'm on the road, yeah, I do it like that. I'm wild and bold, oh na 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 na. Got 'em like Como vimos tanto neste vídeo, passar aqui à frente, este é o vídeo, ok, pronto. Como nós vimos aqui neste vídeo, o Microsoft 365 Copilot inclui chat baseado naquilo que é os nossos dados de trabalho e de acordo com aquilo que é a informação que está no nosso tenant de 365, do Microsoft 365. Tem acesso e o uso de agentes e tem toda a capacidade de produtividade dentro daquilo que são as aplicações que todos nós conhecemos, o Teams, o Outlook, o Word, o PowerPoint, etc. Desde o início que a Microsoft tomou a decisão de diferenciar o Copilot como uma solução de inteligência artificial segura e confiável. Isto é muito importante porque o Microsoft 365 Copilot respeita tudo aquilo que são as nossas permissões e políticas existentes dentro do nosso tenant do Microsoft 365 quando acedemos aos dados da nossa organização. E isto pode fazer toda a diferença, ou seja, os dados sensíveis da nossa organização estão protegidos. Portanto, tudo aquilo que são os rótulos existentes e políticas criadas são respeitadas e, nomeadamente, temos um acesso condicional, lá está, de acordo com aquilo que é
as configurações e, nomeadamente, até a segurança a nível dos endpoints. Os dados estão criptografados, a nível daquilo que é onde estão os nossos dados em termos de cloud, também muito importante, porque respeita aquilo que é as regras a nível de exigências e que ficam guardadas, portanto, no espaço da União Europeia. E, ao contrário de outros fornecedores de inteligência artificial, a Microsoft não utiliza os dados, portanto, aquilo que é o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, para treinar estes modelos, portanto, os modelos do LLM. Deixo aqui também uma nota, aliás, para quem já é utilizador de soluções de planos Microsoft 365, por exemplo, planos como o Business Standard ou como o Business Premium, o Copilot será regido pelo aquilo que é a segurança da Microsoft. Por exemplo, no caso do Business Standard, que tipicamente é utilizado para clientes que não têm tanto aquilo que possam ser preocupações com aquilo que são as proteções a nível da informação e da governança, mas ainda assim permite atribuir aquilo que são as permissões a sites e a pastas, que é importantíssimo. E no caso do Microsoft 365 Business Premium, já uma solução a nível de proteção de informação, para além de ter tudo aquilo que tem o Business Standard, tem também proteção adicional, mantendo aquilo que é o controle e a visibilidade dos ficheiros e dos e-mails. E, portanto, dito isto, eu vou passar agora à nossa demo. Para a nossa demo, eu vou entrar aqui numa reunião do Teams. Ainda não era isto, ok, aqui não há problema, depois eu vou mostrar a parte do Outlook, mas eu vou entrar aqui numa reunião do Teams e vou entrar, ok, e agora sim, e eu tenho aqui, estão a ver o meu ecrã, certo? E aqui o meu colega na reunião, certo? Sim, Daniel. Sim, ok, pronto. Eu pedi aqui a colaboração ao meu colega Walter Alves. O Walter faz também parte da equipe Microsoft na TD Cinex, nomeadamente porque nós vamos ter agora aqui uma reunião. Eu, aliás, vou-vos mostrar aqui gravar e transcrever, nomeadamente para poder depois mostrar-vos aqui um exemplo do que é que o Copilot, enquanto nosso assistente, nos pode ajudar naquilo que são as reuniões que nós temos do Teams e que certamente vocês têm. E já agora aproveitava, Walter, se quiseres, entretanto, também te apresentar. Sim, claro, Daniel. Bom dia a todos. Portanto, o meu nome é Walter Alves, trabalho na TD Cinex na equipa de software, portanto, trabalho no desenvolvimento de negócio de Modern Work and Security e pronto, estou aqui para também ajudar o Daniel aqui na entrega desta ação. Obrigado, Walter. Pronto. Dizer-vos que esta demo, portanto, nós temos aqui um conjunto de simulações guiadas no produto. Isto é baseado muito naquilo que são as boas práticas da Microsoft. Este modelo está assim definido e tem uma razão, porque a inteligência artificial pode ser imprevisível se eu estiver no meu ambiente real e pronto, podia ter aqui alguns dissabores, nomeadamente expondo aquilo que possa ser informação e dados confidenciais da minha organização. Dizer-vos também que aquilo que são os prompts é as perguntas que eu vou colocar ao Copilot, portanto, algumas serão em inglês, outras em português, mas isto para vos dizer que o Copilot está disponível aos dias de hoje, se não estou a erro, em mais ou menos 20 línguas, incluindo o português de Portugal, mas pronto, se virem aqui questões em inglês, pronto, é porque está relacionado com aquilo que se pretende aqui em termos do conceito desta demo. E para isso eu vou começar aqui por um cenário, eu agora vou retirar o Walter vai estar aqui a ouvir-nos, a acompanhar-nos, e portanto vou agora mostrar aqui um exemplo simulado
dentro do Outlook, vamos supor que é alguém que é um comercial de vendas ou um gestor de vendas e que, à semelhança de todos nós, temos sempre muitos e-mails. E eu vou, para mostrar aqui algum dos exemplos, eu vou selecionar este e-mail que aqui está. Deixa-me lá, pronto, tinha aqui um pequeno dissabor, deixa-me eu ver novamente, que ele bloqueou aqui. Apagar aqui, dê-me só um pouco, volta já aqui, está de novo. Ok. Ok, agora sim, pronto, peço desculpa aqui por este contratempo, estas coisas acontecem sempre. Isto que aqui está. Pronto. Então vamos começar pelo Outlook. E aquilo que eu quero partilhar aqui convosco, portanto, isto é um e-mail em que eu recebi, portanto, de um pedido de proposta de um cliente para comprar, portanto, vamos aqui um exemplo fictício, de comprar uma frota de bicicletas e que também iria necessitar, portanto, de um contrato de suporte, mas a ideia aqui é dar-vos o exemplo e que vocês têm muito disso certamente, que é ter um e-mail muito longo, com muitos detalhes, e que muitas das vezes temos que perder muitíssimo tempo na sua leitura e que às vezes até nem é nada relacionado connosco. Eu vou-vos mostrar agora aqui o que é possível fazermos com o Copilot no Teams. Depois de uma reunião do Teams, isto foi uma reunião, vamos supor, que aconteceu ontem, em que eu tive com o meu colega Walter Alves a fazer aqui, portanto, um preparativo. No Teams pode ser muito interessante, porque nós cada vez como temos mais reuniões, muitas das vezes torna-se difícil conseguir assistir a todas, não podemos estar presentes, e por via do Copilot é-nos possível gravar essa reunião, mas mais do que isso, poder fazer um conjunto de ações que eu vos vou mostrar. Nomeadamente, aquilo que vocês veem é que temos uma gravação e temos aquilo que cada um disse nesta reunião e que nos permite rapidamente ir ao ponto que nos é importante para assistir. Mas, nomeadamente, nós, quando estamos no Teams, portanto, aquilo que nós podemos ver é que temos aqui o icon do Copilot, e para esta reunião que nós não tínhamos tido a disponibilidade de estar presente, nós podíamos rapidamente chegar aqui e pedir ao Copilot para fazer um recap, portanto, desta reunião. E, portanto, ele começa, face àquilo que foi o resultado da conversa e aquilo que foi a transcrição, ele rapidamente consegue-nos fazer aqui um resumo e que, se vocês verem, portanto, ele dá-nos as localizações de quem disse o quê e, portanto, mediante aquilo que fosse o tópico importante, ele nos varia, portanto, logo a esse ponto. Podemos também, coisas do género, vamos supor, como nós não tivemos presente, colocar, por exemplo, um prompt deste género, que era para que nós tivéssemos a ideia, se havia alguma coisa na reunião que fosse pertinente relacionada com o nosso nome, e poderíamos perguntar, neste caso não houve, ou podíamos perguntar, foi alguma empresa ou nome de alguém nesta. Não sei o que é.
Vamos ver o que é que ele nos diz. Sim, aqui pronto, não detectou bem, portanto, os nomes, mas a reunião era a propósito da preparação deste webinar para a Trigénios, mas estamos ali a ver, pronto, só para termos aqui alguma noção, e nomeadamente, por exemplo, até chegar a este detalhe que é, cria-me uma coluna, cria-me uma tabela com o nome das pessoas faladas nesta reunião e quais as funções destas pessoas. Isto aqui é alguns exemplos para nós percebermos o poder que tem, portanto, termos um assistente a este nível para nos ajudar. Eu, aliás, no meu dia-a-dia, daquilo que são as reuniões, partilhar convosco que utilizo muitíssimo o Copilot, nomeadamente para depois até no final poder criar uma lógica de atas para garantir aquilo que é os highlights que se passaram nessa reunião, mas nomeadamente poder ter definido logo ali um conjunto de to-dos e não deixar de executar depois aquilo que foram as necessidades apontadas para como próximos passos. Aproveitar agora que estamos a falar do Teams e pedir aqui agora novamente a colaboração ao Walter. Aquilo que nós vimos ali, portanto, foi o que é possível termos de ajuda do Copilot enquanto assistente depois de uma reunião, mas o Copilot pode ser também muito útil durante uma reunião que está a decorrer. E o exemplo que vos queríamos agora aqui mostrar é que vamos supor que o Walter, estávamos aqui todos numa reunião, mas o Walter tinha chegado tarde a esta reunião. E, portanto, o Walter, para se querer inteirar na reunião, entrou, portanto, chegou mais tarde e rapidamente o Walter pode contextualizar-se. E, portanto, ao Walter, eu ia-te pedir que tu partilhasses o teu ecrã, ok? Que era para as pessoas que estão a assistir a esta sessão poderem ver. Portanto, tu entraste na reunião tarde e agora tu irias... Ok, isso. E agora, pronto, abriste também o Copilot aí do teu lado direito, não é? E agora... Ok, portanto vais abrir o Copilot do teu lado direito e agora vais pedir ao teu assistente que é para fazer um resumo, não é, daquilo que foi falado até agora, que é para tu poderes ter aqui e teres, portanto, um contexto. Ok. Vou dar-lhe aqui as boas-vindas para ele ser empático também comigo. Portanto, ele automaticamente responde-me, está aqui para ajudar. Pede-me logo aqui dá-me logo aqui algumas sugestões, como o recap, tanto o resumo, para listar algumas ações, para fazermos algum follow-up. Mas, Daniel, queres que eu faça uma pergunta específica? Exatamente, ou seja, portanto, como tu chegaste atrasado à reunião, não é? E queres ter agora um contexto do que é que se está a passar, portanto, tu vais pedir, por exemplo, para fazer um resumo do que foi falado até agora. Faz-me um resumo do que foi falado até agora nesta reunião. E de uma forma muito rápida, portanto, o Walter, que chegou tarde, tinha aqui um contexto muito, muito interessante. Aliás, isto pode ir ao detalhe para verem, do género que é, o Walter podia pedir só, diz-me o que é que foi falado nos últimos 2 minutos, por exemplo, Walter. Daniel, e olha aqui o interessante que no resumo que fez, indica aqui que houve problemas técnicos durante algum tempo, mas que foram resolvidos. E houve. Exatamente. Engraçado.
Qual era a seguinte pergunta, Daniel? Peço desculpa. Por exemplo, porque foi nos- só os 2 minutos finais, portanto, os últimos 2 minutos, o que é que foi falado nos últimos 2 minutos, para mostrar ao detalhe. Aliás, vocês estão a ver, portanto, uma coisa é o ecrã que o Walter está a fazer, a utilizar o seu Copilot, outro é aquilo que é a transcrição que está a acontecer naquilo que eu estou a partilhar, porque para todos os efeitos, eu quando iniciei a gravação e a transcrição, o Copilot vai apanhar, portanto, todo o detalhe da conversa. E isto é brutal, foi aquilo que vimos anteriormente, porque permite-nos de facto que nada escape da nossa reunião. E depois, a partir daí, com essa informação, nós podemos ser muito mais específicos e concretos naquilo que são as necessidades dessas reuniões, não é? Pronto, vou então pôr o prompt, neste caso. Podes, por Ok. favor, agora resumir apenas os últimos 2 minutos? E aqui está. Pronto. Foi a tua sugestão, basicamente. Ok. Ou então, por exemplo, o meu nome Walter foi mencionado alguma vez? O meu nome Walter Alves? Diz-me, por favor, se o meu nome Walter foi mencionado nesta reunião. Sim, várias vezes. E diz aqui depois os pontos que fizeste da apresentação, e basicamente por aí. Isto é um exemplo. O importante aqui é também vocês pensarem naquilo que é as vossas necessidades, por exemplo, que têm no Teams, nas reuniões do Teams, depois das reuniões, de facto, como é que adaptam isto. E porque lá está, o Copilot é um assistente, portanto, ele veio para nos assistir e ajudar, não é para fazer as coisas por nós, e portanto é super importante nós percebermos de facto como é que podemos tirar todo o proveito, portanto, desta tecnologia. Walter, obrigado. Daniel, só aqui Força, diz. Deixa-me só dar aqui uma nota que eu acho que é relevante, que é, tanto eu fui mencionado nesta reunião, eles dividem por 3 pontos, mas depois se quisermos entrar no detalhe, temos aqui estas fontes que nos diz exatamente, portanto, a transcrição do que foi falado nesta altura. Obrigado, Como Walter. podem ver aqui a transcrição. Nada. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nada, obrigado. Vou passar para outra aplicação da Microsoft e vou passar para como é que nós podemos utilizar este nosso assistente dentro, por exemplo, de um Word. Quando abrimos o Word, temos aqui o icon do Copilot. Nós aquilo que estamos aqui a ver é um documento técnico aqui neste ambiente, portanto, um documento técnico com especificações das bicicletas elétricas da nossa empresa, portanto, um documento longo, mas nós poderíamos rapidamente chamar aqui o Copilot, por exemplo, e ao abrirmos aqui o Copilot, podíamos pedir ao Copilot para fazer, por exemplo, faz-me um resumo deste documento em português, porque o documento está em inglês, que não mais do que 3 parágrafos. Vamos clicar aqui e ele, mesmo dentro do documento, ele cria-nos aqui, lá está, 3 parágrafos, com um resumo deste documento técnico. Portanto, é super interessante na medida em que muitas das vezes perdemos muitíssimo tempo em análise e podemos, por via deste assistente, resumir de uma forma muito simples aquilo que é o conteúdo do documento. Mas podemos também, por exemplo, chamar aqui o Copilot, e como isto é um documento técnico e específico, lá está, extenso, nós apenas aquilo que pretendíamos deste documento era saber quanto tempo é que demora a carregar, portanto, a bateria desta bicicleta elétrica que é a Thunderbolt. E, portanto, nós clicaríamos aqui, depois de ter o prompt, dizer-vos que estes prompts que
que se fazem ao Copilot, portanto ao nosso assistente. É super importante nós darmos o máximo de contexto possível, sermos rigorosos, porque também só se tivermos a qualidade, só se fizermos um bom prompt com qualidade, é que também temos um retorno também com a mesma qualidade. Rapidamente, aquilo que vimos foi a resposta à nossa necessidade. E a título de exemplo, como o Walter tinha referido, que menciona os locais, também aqui significaria que nós, depois ao clicarmos aqui na fonte, rapidamente ele apontaria para o local no documento, portanto, a questão relacionada com o carregamento da bateria. Vou-vos agora mostrar aqui outro exemplo interessante, que é de um documento do Word em branco, ok? Eu vou partilhar aqui para o ecrã principal, e que vamos supor que temos o tal manual de especificações da nossa bicicleta, mas aquilo que nós agora queremos fazer é criar, portanto, um novo documento, também em português, portanto, um documento que sirva para a utilização dos nossos clientes, portanto, vamos pôr, portanto, um manual rápido, ok? E aquilo que nós vamos fazer é fazer referência a esse documento. Eu vou buscar aqui, portanto, o documento, vamos, por exemplo, aqui ao documento onde ele está, aqui, nosso documento das bicicletas. Vamos aqui buscar o documento das bicicletas. Ok. Vamos buscar aqui, por exemplo, o link. E agora vamos ao novo documento e vamos dizer-lhe de acordo cria-me um manual técnico rápido para os meus simples. Esqueci-me de referir em português, mas como provavelmente estou a fazer o prompt em português, ele próprio também assume logo e faz o documento em português. E aquilo que podem ver é que é um documento formatado já, bem definido, e que rapidamente podemos utilizar. Eu digo rapidamente, mas lá está, volto a referir, o Copilot é um assistente. Aliás, a Microsoft utiliza um chavão, não é Copilot, portanto é Copilot, não é Autopilot. É um assistente que nós temos de inteligência artificial para facilitar e minimizar aquilo que são as nossas tarefas no dia-a-dia. E que convém nós revermos, nomeadamente afinarmos, portanto, àquilo que é também o nosso cunho pessoal. Mas aqui o exemplo que quero partilhar e que se perceba é que conseguimos, sem ler o documento, criar um manual simples para os nossos clientes em português. E isto faz toda a diferença naquilo que são os nossos desafios do dia-a-dia e que eu já tinha referido anteriormente. Dar aqui a nota do termo da segurança que ele próprio vem, por definição, com aquilo que vinha da origem do documento, o que quer dizer que se o documento, dependendo daquilo que fosse a classificação, iria ter isso como herança.
Do ponto de vista daquilo que eu vos queria, eu agora até vou guardar aqui, só para nós percebermos aqui o ponto de quão rápido é nós conseguimos criar um documento e uma apresentação. Eu vou guardar, portanto, aqui no meu ambiente de trabalho este documento rápido técnico, ok? Para agora, rapidamente, ir a uma outra necessidade que eu tinha para este trabalho específico, e eu para isso vou abrir aqui um PowerPoint. Ok, eu vou abrir aqui o PowerPoint do zero, e agora, uma vez mais, portanto, eu vou buscar aqui a info do documento. Ele pode ir e nós podemos mesmo chamar os fecheiros. Eu estou só a fazer isto para que seja de uma forma mais rápida, já perdemos aqui algum tempo, e também garantir que fazemos isto rapidamente sem falhas. Portanto, eu abri o PPT, portanto, isto podia ser a partir, portanto, de um fecheiro que aqui está, pronto, ou podia ser por via daquele link. Vamos experimentar clicar logo aqui e, portanto, dizer ao Copilot para cria, aqui não é preciso porque ele já está by default, e vamos pedir para ele nos criar uma apresentação de acordo com aquele documento específico. Nós podíamos ir ao detalhe no pedido da criação para que esta apresentação tivesse 10, 12 slides. Ainda está aqui a gerar os slides. Podíamos ir, e depois já vamos aqui ver aqui outras opções. Pronto, rapidamente, portanto, ele criou-nos uma apresentação. Podíamos agora começar a utilizar o designer para melhorar aquilo que é a nossa apresentação. Uma vez mais, as heranças em termos daquilo que são políticas de segurança, mas o exemplo aqui, nesta sequência, foi de um documento específico. Nós conseguimos criar um documento de instruções em português muito rapidamente e, ao mesmo tempo, criarmos uma apresentação para mostrar, portanto, aos nossos clientes. E é este exercício que temos que fazer quando temos este poder ao nosso lado, que é para depois o utilizar da melhor maneira no nosso dia-a-dia e, de facto, melhorarmos muitíssimo e acelerarmos muitíssimo aquilo que às vezes são aqueles processos onde acabamos por perder mais tempo e que deveríamos ter esse tempo era para depois nos focarmos em outras situações. Queria-vos mostrar também naquilo que está ligado à criatividade, portanto, do Copilot, mostrar-vos coisas que têm vindo a acontecer recentemente e a ficarem disponibilizadas. Portanto, isto não vai parar, e eu gostava de vir aqui até a propósito do que eu estive a mostrar há pouco, relacionado com esta apresentação, o que é que o Copilot e a inteligência artificial já nos dá para nós libertarmos e criarmos e melhorarmos muitíssimo aquilo que é a qualidade do nosso trabalho. Portanto, eu rapidamente, utilizando um agente que está pré-definido, os agentes, eu acredito que será aquilo em termos de inteligência artificial que nos levará, portanto, a um ponto de facto termos um assistente específico, e este que aqui está, que é o Creator, que vem por definição. Vamos supor que o exemplo aqui vai ser outro, até vou provar, portanto, aproveitar a sessão de hoje em que criamos, portanto, em conjunto
com a Trigénios e aqui com o Amaro, depois, em jeito de despedida, que o Copilot nos criasse, por exemplo, um vídeo, não é? Um vídeo de agradecimento ao facto de poderem estar aqui hoje connosco a propósito da inteligência artificial desta sessão. E, portanto, colocava aqui o prompt, lá está, uma vez mais, aquilo que é a qualidade e o contexto e a informação também é depois a qualidade também da informação que temos de retorno. Mas rapidamente, portanto, dei aqui algumas notas, portanto, referi o nome do Amaro em termos de agradecimento a Trigénios, e vamos ver o que é que ele rapidamente nos faz, e que, se pensarmos no exemplo anterior relacionado com o PowerPoint, em que quiséssemos pôr uma animação, etc., tudo isto era possível, e estamos aqui, portanto, eu diria que não passou mais de 7 minutos. Mas temos aqui um vídeo, portanto, eu pedi para não ter mais do que 1 minuto, e ele criou-me um vídeo em 30 segundos. Vamos ver o que é que este vídeo nos diz. Agradecemos a presença de todos neste webinar sobre inteligência artificial, onde discutimos como a inteligência artificial pode transformar e acelerar os processos de negócios dos nossos clientes. Estamos ansiosos para continuar esta jornada juntos e explorar como a Trigénios e a TD Synnex podem ajudar a sua empresa a alcançar novos patamares com a inteligência artificial. Obrigado a todos e até breve. Portanto, como viram muito rapidamente, pronto, os prompts são simples, mas, quer dizer, nós em diferentes áreas, naquilo que é a nossa parte produtiva e que muitas das vezes temos necessidades, de facto temos um poder ao nosso lado que nos permite acelerar muitíssimo os processos. Por falar em agentes, nós estamos aqui a derrapar um bocadinho. Amaro, eu não sei, pronto, há aqui algumas coisas que eu ainda gostava de mostrar. Posso continuar aqui a dar seguimento só aqui mais 1 ou 2 detalhes? Podes continuar, que o foco mesmo deste webinar era as pessoas, se calhar, usarem os use cases, e eu noto até aqui no chat está a surgir muitas questões que eu até vou deixar no fim para esclarecer, mesmo falando. Uma delas é o vídeo, pronto, estava em brasileiro, mas sim, é possível pô-lo em português de Portugal, simplesmente no prompt que a gente digitou, adicionar e que este vídeo esteja em português de Portugal, e ele conseguirá escrever. Mas podes continuar aí. Isso tem que ver depois com as configurações. Portanto, o meu tenant é um tenant que é um tenant americano, e que tipicamente depois aquilo que ele vai fazer é ir ter por base aquilo que é o português do Brasil. Mas pronto, mas independentemente disso, há muita coisa que ainda se está a ajustar, não é? Ainda se está a ajustar. Mas queria-vos dar aqui um detalhe. Este que vimos aqui é um agente pré-definido, mas nós podemos criar os nossos próprios agentes. E o que é que isto quer dizer? Cada utilizador que tem uma licença do Copilot pode, a qualquer momento, criar o seu assistente para determinadas situações específicas do seu dia-a-dia de trabalho. O use case que eu vou dar aqui é um caso, pronto, específico que eu fiz. Portanto, eu criei um agente específico para mim, relacionado com uma temática que tem que ver com um produto da Microsoft, que é o SQL Server, e que, nomeadamente, pronto, eu várias vezes por dia tenho pessoas a pedirem-me informações acerca deste produto, que tem muitas nuances. E, portanto, voltando aqui novamente ao Copilot, eu vou voltar aqui novamente, portanto, ao chat. E como vocês veem, portanto, obter agentes são os que estão pré-definidos. Eu tenho aqui o do Creator, mas podemos criar os tais agentes, os tais assistentes específicos para coisas específicas que nós queremos ajuda no nosso dia-a-dia. Lá está, uma vez mais, para diminuir aquilo que é o tempo que às vezes perdemos à procura. E eu criei um agente. Isto aqui é a forma, portanto, o formulário simples, para vocês terem uma ideia de criar um agente, mas para vocês melhor perceberem e não perdermos aqui muito tempo, o meu agente, eu chamei-lhe Microsoft SQL Server, portanto tive que lhe dar um nome, tive que lhe dar uma descrição,
portanto, um agente especializado em fornecer informações sobre o licenciamento do SQL Server. Depois dei instruções, que são instruções simples de comandos, que aqui estão, relacionados com aquilo que eu pretendo que o agente tenha em termos de instrução para depois aferir àquilo que eu lhe vou pedir. E depois aquilo que é a proveniência da informação, que é super importante também, porque nós podemos definir que a informação é só conteúdo que está dentro do nosso ambiente de trabalho e que não vai para fora, portanto, quando eu digo para fora, para o ambiente do web, ou podemos ter só a informação de ele ir buscar ao ambiente do web, ou podemos ter os dois universos em conjunto. No meu caso, eu bloqueio a um documento, a um datasheet de licensing da Microsoft, e tudo que vão ser as respostas e as perguntas, portanto, as perguntas que eu fizer, as respostas que ele vai dar, vai ser de acordo com este documento que aqui está. Nomeadamente, eu criei logo 3 prompts para que rapidamente também, porque são sempre as perguntas mais que se faz mais acerca desta solução e para as ter logo pré-definidas. Mas isso não invalida que eu não possa, depois a partir daqui, alguém que me faça uma questão, eu vou ao chat, portanto ao meu agente, e ele vai-me responder. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eu quando clico no meu, portanto, agente, que é o SQL Server, que já aqui está, aparece o nome do assistente, veem logo aqui os 3 prompts, mas isto, se alguém me fizer, portanto, alguma questão, por exemplo, vamos pôr aqui uma que eu já tinha aqui pré-definida, e perguntar a este meu assistente específico, portanto, quais são as diferenças mais significativas entre a versão do SQL Server por Core ou a versão Enterprise, ele rapidamente vai-me responder e lá está, uma vez mais, vai ter por base aquilo que foi a fonte do documento. Se fosse mais do que uma, ele ia ler a mais. Mas, para mim, e pronto, e baseado naquilo que estamos a assistir nesta evolução, a possibilidade de sermos nós a definir e a criar, mediante aquilo que são as nossas necessidades, os nossos agentes específicos, de facto é um avanço muito, muito grande, porque permite-nos, para aquilo que são as nossas tarefas do dia-a-dia, podermos facilitar muitíssimo e para mim tem sido uma mais-valia em várias aplicações da Microsoft ou até mesmo nesta área específica de termos o agente a trabalhar por nós e a responder, a minimizar muito aquilo que é o impacto de ter que ir para o documento à procura do tal parágrafo, etc. Portanto, super interessante. Algo também aqui da parte do chat, e aqui até para muitas das pessoas às vezes, portanto, confunde-se um bocado o chat GPT com o Microsoft 365 Copilot, mas dizer-vos o seguinte, portanto, nós vimos aqui o Microsoft 365 Copilot a funcionar num conjunto de aplicações. Eu peço desculpa, no Outlook as coisas não correram bem, mas eu penso que apanhei o Amaro a fazer um pequeno resumo do que é possível fazer no Outlook, mas chamava agora por fim aqui a atenção, e até para não me alongar mais, porque o Copilot para o Microsoft 365 tem um chat também, onde nós podemos fazer diversas perguntas, onde podemos ter um ambiente apenas web, ok? Ou podemos ter apenas o ambiente de trabalho. E isto pode fazer toda a diferença, porque em termos de segurança, vamos expor a tradução até de um documento que é um documento confidencial. Quando nós o colocamos, por exemplo, no ChatGPT para o traduzir, nós, no caso do ChatGPT, não sabemos os dados, onde é que vão estar, e no caso da Microsoft, como eu já haveria referido anteriormente, existem preocupações relativamente a isso. Mas aqui nós passamos a ter neste chat, quando definimos trabalho, ter também um assistente
para que rapidamente, sem termos que ir ao Outlook, sem termos que ir ao Word, sem termos que ir ao Excel, a qualquer documento, poder-lhe fazer perguntas relacionadas com diversas coisas que estão a acontecer dentro do nosso tenant, das quais nós temos acesso. E, por exemplo, nomeadamente, até, sei lá, poder perguntar qual foi o meu último e-mail trocado com o Amaro. Quem diz isto diz, por exemplo, tivemos de férias e quais foram os 10 e-mails mais importantes. Pronto, o último foi assunto relacionado ao webinar Copilot, aqui está um resumo, portanto, rapidamente podíamos ir logo para o e-mail. Mas podíamos, por exemplo, coisas como há pouco tínhamos aquele documento e como o Copilot sabe que eu tenho este documento guardado no meu ambiente do tenant, podia ir agora aqui fazer um prompt rápido relativamente com o tema das bicicletas, mostrar vantagens da utilização da bicicleta Thunderbolt. E ele, a partir aqui do chat, ele vai a um documento do Word que eu tenho e vai-me dar aqui as recomendações e, uma vez mais, os pontos onde podemos ir. Ou podíamos até ir ao detalhe de, por exemplo, de um determinado documento onde nós estivemos a trabalhar em que precisávamos que ele nos ajudasse a fazer, por exemplo, uma análise SWOT acerca deste tema. E, portanto, se fosse aquele que fosse o documento, desde que nós tenhamos acesso, temos aqui, como vocês estão a ver, um tal assistente que eu referi para nos ajudar a facilitar muitíssimo aquilo que são os nossos desafios e as nossas cargas do dia-a-dia e pronto, e depois esta tecnologia vai nos permitir libertar-nos para que nós, lá está, possamos ser mais criativos e até nos focarmos em outras tarefas, porque temos a inteligência artificial a simplificar aquilo que é tarefas que muitas das vezes perdemos muitíssimo tempo. Pronto, eu acelerei aqui, já levamos aqui há algum tempo, nomeadamente até depois disto ainda havia aqui uma lógica de explicarmos como é que a adoção pode ser feita com sucesso e termos retorno do investimento, porque isto não basta apenas nós comprarmos uma licença e assignar essa licença ao utilizador, tem que haver um plano, que nomeadamente a Trigénios aqui, melhor que ninguém, vos pode dar todo esse apoio, mas Amaro, já levamos aqui 15 minutos, muito tempo ainda haveria, mas quer dizer, deixo à tua consideração. Eu acho que vamos deixar agora um bocadinho e vamos continuar a apresentação que tinhas e tentarmos se calhar aqui também focar em algumas questões que estão a ser levantadas pelas pessoas. Algumas delas é a situação do Copilot Premium ou Copilot. Isto, digamos, estamos a apresentação para quem chegou um bocadinho mais tarde. Esta apresentação é sobre o Microsoft 365 Copilot. Okay? É um Copilot que só está disponível para quem tem Tenant 365. Para quem previamente tem uma subscrição de Office 365 Basic, Office 365 Standard, Office 365 Business Apps, todas essas licenças têm disponível, este licenciamento tem que ser adquirido para conseguir ter estas funções e conseguirem trabalhar com o Copilot. Sem essa aquisição desse licenciamento, é normal que alguns dos testes que eu vejo que as pessoas, à medida que nos estão a questionar, não estão a ter o mesmo efeito que estão a ter os nossos, porque realmente necessitam de um tenant Copilot e esse tenant tem custos associados ao vosso 365. Pronto, eu questionam aqui também muito por causa das transcrições, sim, isto é possível fazer, tanto interagir convosco com o Copilot, fazer questões como se fosse um chat GPT e criarmos os nossos, digamos, as nossas motores de pesquisa, vamos chamar o chat GPT, podemos criar chatbox com determinada informação, coisa que o Copilot também é possível. Tanto informação que seja só nossa, que não esteja compartilhada, ou mesmo pesquisá-la na web. Pronto.
Eu vou, Daniel, não sei se tens algum caso prático com Excel que queiras demonstrar, mas é possível, por exemplo, agarrar naquele documento que temos que o Daniel criou com as vantagens que está lá das bicicletas elétricas e criar um Excel sobre quais os modelos, quais as velocidades máximas. Assim como se nós tivermos um Excel da nossa organização, onde temos o nosso resumo de vendas, onde temos as vendas trimestrais, temos os nossos vendedores, não é? E fazermos um gráfico. É possível questionar ao Copilot sobre a informação que está neste Excel, faz-me um gráfico sobre os vendedores por trimestre, os melhores, ou mesmo criar uma apresentação e fazer a comutação entre as aplicações 365. É possível estar dentro do Excel e ele fazer uma questão sobre este Excel, faz-me uma apresentação para eu apresentar na minha reunião comercial dele, com 15 slides, com gráficos por vendedor, gráficos por artigo, e ele vai fazer uma apresentação PowerPoint com essa informação toda pré-estruturada que nós depois já temos que ajeitar. Isto vai-nos a traduzir em poupança de tempo e tempo disponível para fazermos outras funções. E isso acho que é uma grande vantagem do Copilot. Daniel, não sei se queres continuar. Sim, pronto, se calhar aqui muito rapidamente, aqui para no caso da adoção, tanto e como é que isto de facto pode ser e termos o retorno, dar aqui só umas notas muito rápidas, porque como eu referi, portanto, isto não é apenas uma tecnologia, portanto, é a capacidade de nós conseguirmos, por via disto que temos em mãos, aumentar, portanto, para as organizações aquilo que é a receita, conseguirmos reduzir custos e, ao mesmo tempo, enquanto colaboradores e satisfação, melhorar, portanto, aquilo que são as nossas cargas. Aliás, eu em conversa com o Amar antes de começar, a propósito de uma situação que vi do Bill Gates, em que o Bill Gates acredita plenamente que daqui a 10 anos aquilo que seja o nosso horário laboral sejam apenas 2 dias por semana, porque será a nível de resposta, já teremos inteligência artificial autónoma que nos poderá, nomeadamente, ajudar em muitas profissões que hoje temos e que são feitas por humanos. Mas lá está, para prepararmos, portanto, nós temos que ter treino adequado e, nomeadamente, sermos medidos daquilo que é a forma correta. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a TD Cinex tem licenças de Copilot desde 2014. Eu tive o privilégio em Portugal de ser uma das pessoas com licença, nem todos temos, porque aquilo que existe são grupos de adoção, nomeadamente aqueles que podem ser os early adopters e champions. Isto porquê? Para que nós possamos, de facto, utilizar, medir e perceber onde é que depois poderá fazer sentido a utilização, porque muitas das vezes aquilo que depois pode acontecer é estarmos a atribuir, portanto, vocês compram a licença, atribuem a um determinado utilizador, mas depois aquilo que vai acontecer é que o utilizador nem chega a utilizar a licença porque continua a utilizar processos antigos. E, portanto, aí não vamos ver valor nem vamos ver retorno e só estamos a investir e a gastar, entre aspas, aquilo que é a nossa capacidade financeira para a parte tecnológica. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos que apostar de uma forma correta. A Trigénios pode-vos dar esse apoio, como eu estava a dizer. Vocês, só para terem uma ideia, naquilo que nós somos medidos da utilização, se eu não utilizar a licença, vão-me perguntar se eu de facto preciso ter a licença, porque se eu não preciso ter a licença, certamente há de existir alguém que quer fazer uso dessa licença. E por onde é que nós podemos começar a aumentar, portanto, e a ajudar? É percebermos, lá está, onde é que nós vamos começar por utilizar? É na área de vendas, é na área do marketing, é no atendimento ao cliente, é na parte dos recursos humanos. Portanto, vocês têm que olhar para dentro e pensarem quais é que vão ser aqueles grupos de trabalho que vão começar a adotar para vocês começarem a medir os resultados. E, portanto, aquilo que sabemos é que quem começou a utilizar, lá está, estamos a falar de mais ou menos 18 meses, aquilo que temos vindo a aprender é que isto
não é por atribuir que vai funcionar de uma forma mágica, ou seja, temos que ter aqui um trabalho de todos, uma consciencialização, um planeamento para identificar aquilo que são os processos específicos para que depois possamos medir e sentir esse impacto e o retorno de termos este tipo de tecnologia. Naturalmente, para cada tipo de função existem os KPIs claros, portanto, melhor do que ninguém dentro das vossas organizações, vocês sabem aquilo que é os tempos de consumo para poderem medir a utilização da inteligência artificial, reduzir esses tempos de consumo e, naturalmente, poderem ver o retorno. Portanto, pensem naquilo que são as áreas que poderá fazer sentido. Partilhar também convosco, porque garantidamente depois Trigénios partilhará convosco esta apresentação, e aqui vocês têm links para aquilo que é uma biblioteca onde têm recursos com use cases muito interessantes, dependendo daquilo que sejam as funções onde vocês queiram aplicar dentro das vossas organizações, e fornecendo assim aquilo que é uma metodologia, um plano que, mais uma vez eu reforço, em conjunto com o vosso parceiro, podem delinear, no fundo, para começar a criar este processo de adoção de inteligência artificial, lá está, para que no final seja um processo de sucesso e que o vosso investimento também traga retorno. E dito isto, passo novamente a palavra ao Amaro, para deixar aqui o mote, vá lá, a nível daquilo que sejam próximos passos. Sim. Então, Daniel, muito obrigado pela tua partilha, pelo conhecimento, e acho que esta sessão acaba por criar aqui muitas dúvidas às pessoas, porque se calhar há também uma falta de desinformação que existe na web, porque quando pesquisamos por Copilot, é-nos reencaminhado para aquele Copilot gratuito, não é? Equiparado ao ChatGPT, e depois tem lá uma licença, e isto não se trata bem da mesma situação. Pronto, eu vejo que o chat tem aqui várias questões que eu vou tentar responder rapidamente aqui algumas. Não antes, passando aqui ao próximo slide, que nós temos uma campanha para todos os participantes aqui do webinar, para quem adquirir entre 10 e 300 licenças de Copilot para o 365, nós temos 15% de desconto até 31 de maio. Em termos de valor, várias pessoas questionam esta situação do valor. Pronto, primeiro tudo temos de ter um tenant 365, e isso é um dos primeiros fatores. O segundo, o Copilot para o 365 tem um valor por utilizador por mês de 28,10€, mais IVA. Normalmente é cobrado anualmente 337,20€. Estes valores estão mesmo no site da Microsoft, podem ser mesmo consultados por lá. Imaginem que a vossa organização tem 10 utilizadores ou 20 utilizadores de 365, este valor será multiplicado pelos utilizadores que vocês pretendam que queiram ter acesso a esta ferramenta do Copilot. Daí o Daniel há bocado perceber e olharmos para as nossas instituições e realmente perceber onde é que esta ferramenta pode dar mais valor e fazer um increase de produtividade. Pronto. Sobre as questões, eu realmente vou dar aqui uma vista de olhos em algumas perguntas. Já respondi a situação do valor. O Microsoft 365 Standard não vem nativo com o Copilot. O Copilot terá que sempre ser adquirido à parte. Diferenças entre um licenciamento Copilot e o ChatGPT. O Copilot para o 365 tem a diferença de poder interagir com as nossas aplicações do Office, coisa que o ChatGPT, ele também consegue gerar documentos, consegue também fazer PowerPoints, mas no fundo esse PowerPoint, no fim de tarde no PowerPoint, nós já não conseguimos fazer nada com o ChatGPT. A seguir, nós com o Copilot conseguimos gerar o documento, conseguimos depois dentro do próprio PowerPoint personalizá-lo e dar-lhe instruções ao Copilot. Alguém me questionava aqui também se era possível, em vez de por texto, poder falar com o Copilot. Sim, é possível também dar instruções por voz. Sobre o licenciamento, acho que, pronto, e casos práticos, ou se calhar a gente futuramente vai fazer um webinar mais focado mesmo só para os casos práticos, onde vamos agarrar só em ferramentas como o Excel, o Outlook, que eu vejo que aqui muitas pessoas requerem este uso, e eu penso que sim, naqueles dias em que a gente temos 50 e-mails por ler, e nós chegamos de manhã, olhamos para a caixa de entrada, ficamos assustados, e o Copilot consegue-nos resumir esses e-mails
categorizá-los, isso é extremamente importante. Pronto. Caso queiram assistir a mais webinars como este, é só mesmo dirigirem-se ao nosso site trigenis.pt/eventos, onde vão encontrar a nossa agenda para os próximos webinars. E resta-me agradecer a todos. Estendemos aqui um bocadinho no tempo. Quero agradecer ao Daniel pela partilha, agradecer à TDC Next por ter estado connosco. Quero agradecer também à equipa Trigenis pelo apoio. Foi a primeira vez que fiz este webinar. Peço desculpa por alguma coisa tenha corrido menos bem, mas eu espero que a gente no futuro se volte a encontrar. Todas as questões que ficaram por responder, eu vou mesmo responder por e-mail a essas pessoas. Ou caso tenham alguma questão que queiram fazer, que não queira que seja partilhada, podem enviar o e-mail para formação@trigenis.pt, que nós responderemos prontamente. Esta sessão está a ser gravada e vamos também disponibilizá-la para depois poderem rever, caso algum quem tenha chegado um bocadinho mais atrasado, para poder rever toda a sessão. Resta-me dizer um obrigado a todos e um bom dia e um resto de um bom trabalho. Obrigado.